Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. E a aula de hoje tem como objetivo passar para você técnicas para você conseguir controlar o seu emocional, seja antes de uma operação, durante ou até mesmo depois que você fizer um trade e a sua emoção não influenciar no seu segundo clique ou no seu terceiro clique, seja lá quantas vezes você for clicar dentro da sua estratégia naquele dia. Tudo bem? Então, o tema da aula de hoje é atenção e foco. Para isso, eu vou precisar inserir a você o contexto do que é atenção. Então, a atenção é o processo que direciona nossa vigília quando as informações são captadas pelos nossos sentidos. Ela também pode ser vista como um mecanismo que consiste na estimulação da percepção seletiva e dirigida. Tá, Natália, o que é isso? Traduz, porque eu não entendi porcaria nenhuma. Sabe quando você tá na sala de aula e o professor fala assim: ó, atenção aqui, essa matéria é importante. Esse tema aqui é importante. O que ele fez? Ele direcionou a sua atenção, a sua percepção a algo que é importante, a uma informação. Então, isso é atenção. Dentre seus diversos tipos, destaca-se a concentração. Então, pega a formação da palavra. O que é concentração? É você concentrar a sua atenção em uma informação, ó, que pode ser definida. Deixa eu pegar aqui a caneta. Que pode ser definida como a focalização da atenção em um determinado objeto ou em uma ação. Tudo bem até então? A atenção é o processo que direciona a nossa vigília quando as informações são captadas pelos nossos sentidos. Ela também pode ser vista como um mecanismo que consiste na estimulação da percepção seletiva e dirigida. Dentre seus diversos tipos, destaca-se a concentração, a gente concentrar a nossa atenção, que pode ser definida como a focalização da atenção em um determinado objeto ou em uma ação. No esporte, ela é a habilidade de focalizar em estímulos relevantes do ambiente e de manter esse foco ao longo do evento esportivo. Então, o que aqui está falando? Que a atenção é você direcionar o seu olhar, a sua percepção a informações relevantes do ambiente e se manter em contato com essa informação, que aí entra o foco, e se manter focado o tempo todo que você estiver ali praticando o esporte. No caso aqui, vamos substituir isso para o mercado. O que é atenção no mercado? É você focar a sua atenção em informações que são importantes na sua tela e ficar focado o tempo que for necessário até você desligar a sua tela. E aqui é o ponto mais importante, que é o seguinte: ela pode ser dividida em 3 partes: concentração em sinais relevantes, manutenção do foco de atenção todo o tempo e consciência da situação. Então vamos lá. O que eu vou querer trazer aqui para você hoje? Um vídeo que eu acredito que vai ser muito importante aqui para o nosso processo. Então vamos lá. Eu vou pôr play no vídeo e eu vou pedir para você assistir ele com muita atenção. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go!
The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Esse vídeo termina com essa frase: é fácil perder algo que você não esteja olhando. E por que que isso acontece? Vamos lá agora para toda a explicação. Não sei se você viu o urso fazendo moonwalk, mas esse é um dos vídeos mais legais para a gente conseguir trazer e inserir o conceito de atenção. Por quê? Eu não pedi para você, né? O vídeo pediu. Conte quantas vezes o time branco vai passar a bola. Como você tinha uma meta ali, você tinha um direcionamento, o que que acontece com esse direcionamento? Ele faz com que você selecione somente as informações que eram relevantes naquele ambiente. O que era relevante naquele ambiente, naquele momento? Contar quantas vezes o time branco passava a bola. E é aí que entra um princípio muito importante. A atenção, ela é seletiva. O que isso quer dizer? A atenção, ela seleciona aquilo que você se direciona a olhar. É impossível você enxergar tudo ao mesmo tempo. Não tem como isso acontecer. Agora começa a relacionar com as nossas aulas anteriores. Por que é importante você ter um operacional definido? Porque você vai direcionar as informações que são realmente relevantes. Você vai direcionar a sua vigília a informações que realmente são importantes para você olhar. Entendeu? Não, já que não tem como você olhar tudo o tempo todo, o que você precisa fazer? Saber exatamente o que você precisa focalizar. Em que estímulos são relevantes ali. Entende que ter um operacional definido, ter um plano de trade, não é simplesmente, tenha um plano de trade. Não, vai muito para além disso. Então, depois de você ter assistido o vídeo, a gente vem complementar esse conceito. Um outro aspecto da atenção, o tipo de foco utilizado, é de suma importância para que o processamento seja adequado e eficiente. Pode-se identificar 4 tipos de focos: o foco amplo interno, amplo externo, estreito interno e estreito externo. Quando o indivíduo mantém o primeiro tipo de foco, ou seja, o amplo interno, ele é capaz de organizar e integrar um grande número de pensamentos e percepções. Amplo vai vir de quantidade de informações disponíveis no ambiente. Interno e externo vai vir de onde está direcionando. Interno, pensamentos e emoções. Externos, ambiente. Tudo bem? É o estilo adequado para analisar e planejar ações. Então, como que eu vou agir mediante a tal situação? Por que é amplo externo? Porque interno, como eu vou agir, quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que eu estou pensando e vendo sobre a situação. E amplo porque tem muitos aspectos, tem muitas informações ali que precisam ser avaliadas. O segundo estilo permite ao sujeito explorar, perceber e organizar um grande número de estímulos externos. Esse é o amplo externo. Eu olho para tudo do ambiente. É o foco adequado frente a situações complexas e com grande nível de informação. O terceiro tipo auxilia a pessoa a focalizar a atenção para uma determinada linha de pensamento, que é o estreito interno. Então,
Determinada linha de pensamento, estreito, poucas informações, interno, pensamento. É aquilo que você faz com você. Você pensa? O pensamento ele acontece interno. Cadê? Informações. O terceiro tipo auxilia a pessoa a focalizar a atenção para uma determinada linha de pensamento e é adequada para solucionar problemas concretos ou para meditar. Né? Estreito interno. O que é a meditação? É você focar na sua respiração. Estreito, uma informação só, respiração. Interno, eu tô lá focando meus pensamentos, minha percepção somente na minha respiração. O último estilo atencional ajuda o indivíduo a focalizar a atenção para uma atividade mais ou menos complexa, evitando distrações, com o objetivo de realizar uma determinada ação. E é adequado para um grande número de esportes. Estreito, externo. O que é estreito? Olha para poucas informações, mas de um ambiente, tá? A amplitude do foco faz referência à quantidade de estímulos aos quais o atleta deve prestar atenção a cada instante, que foi o que eu comentei com você. Sendo que o foco amplo está relacionado com um grande número de estímulo e o foco estreito com apenas um ou dois estímulos mais importantes. Memorize isso aqui. O foco amplo está relacionado com um grande número de estímulos. Amplo, muita coisa. Estreito, pouca coisa. Já a direção do foco faz referência a dirigir a atenção para aspectos externos ou internos do indivíduo. E aqui vem uma curiosidade. Uma pesquisa realizada na Espanha com jogadores de tênis sobre estilos atencionais, então pediram para cada um focar aqui numa informação diferente, né? 215 do masculino, 215 do feminino. Os autores utilizaram uma versão adaptada de um teste, onde mostrou que a grande maioria dos jogadores usava o foco estreito durante os jogos. Ou seja, aquele foco estreito, aquele de poucas informações. Já em relação à direção do foco, os resultados mostraram uma predominância do foco externo, porém com uma diferença significativa entre masculino e feminino. Tá? Para facilitar aqui, eu trouxe uma tabela para você conseguir identificar. Então, a gente tem a amplitude da atenção, seja a atenção ampla, externa, que é consciência da posição na quadra, da bola e da posição do adversário. Então vamos lá. Externo, ambiente, consciência da posição na quadra, da bola e da posição do adversário. É amplo. Tem várias informações aqui. Isso é o que esse foco é o que o Neymar usa para poder jogar bola. Essa é a atenção que ele usa. Por quê? Porque ele tem que ver onde está a bola, onde está o gol, onde ele está posicionado em relação à quadra, onde tem outros jogadores. Então ele tem que estar atento a todo momento. Só que o que o Neymar faz? Para que foco ele vai quando ele precisa cobrar um pênalti? Ele vai para o estreito externo. Por quê? Ele tem que ter consciência dali do gol e da bola. A bola precisa entrar no gol. Percebe como que é específico? Agora vamos lá você. O que é o seu pré-mercado? Seu pré-mercado é o foco amplo e externo. Por que é o foco amplo e externo? Porque você precisa olhar muitas coisas. Você tem que olhar o macro, você tem que olhar as informações, você tem que olhar regiões de suporte, resistência. Você tem que olhar para várias informações. Só que a hora que você vai fazer um clique, você tem que olhar para o deslocamento de preço. Aí seu foco passa a ser estreito externo.
Por quê? Deslocou, não deslocou naquela região. Pronto, acabou. Só que a hora que você tem que permanecer na operação, que foco que você tem que usar? O estreito interno. Por quê? Você tem que perceber seus pensamentos. O que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo agora? Entende? Você percebe que você vai alternando, você tem que alternar o seu foco mediante a informação que você tá, mediante o momento que você tá. Então, olha só, antes de cada ponto e durante os intervalos entre os pontos, os jogadores devem preparar-se da melhor maneira possível para que sua atenção seja adequada a iniciar o ponto. É importante que os atletas saibam que tipo de foco utilizar nas diversas situações do jogo. No saque, o tenista tem controle sobre a situação, sobre a bola a ser lançada e tem tempo para decidir o que pretende fazer. Não é exatamente o que acontece com o trader? Ele não tem controle sobre a situação, ele sabe exatamente onde ele tem que operar quando ele faz o pré-mercado dele. Além disso, os autores afirmam que nesse tipo de tarefa, o atleta pode preparar uma estratégia, um plano de ação, um protocolo, uma rotina ou um ritual pré-performance. Gente, o que é isso? É pré-mercado. Essa rotina é dividida em fases que auxiliam o tenista a manter a sua atenção durante os jogos. Ela geralmente é composta de atividades que exigem mudanças de foco de atenção. Aí, tais como, aqui ele vai passar algumas técnicas para gente de como trabalhar esse foco. Olhar para as cordas da raquete, olha lá, o foco externo e estreito. Raquete está no ambiente estreito, as cordas, relaxamento e respiração, foco interno e estreito. Plano tático para o ponto, foco interno e amplo. Visualização, foco interno e estreito. E focalização do foco. Focalização do alvo, foco externo e estreito. Na devolução, os tenistas também devem estabelecer rotinas e manter um foco externo estreito para detectar indícios no movimento do saque do adversário que permitam antecipar o tipo de bola e a sua trajetória, melhorando a eficiência da resposta. Então, esse atleta, ele vai precisar saber para qual informação ele tem que olhar naquele momento específico. E quando ele sabe para quais informações ele precisa direcionar o olhar dele, ele já sabe se ele tem que ir para um foco externo ou interno, amplo ou estreito. E aqui eu trouxe para o mercado. Ó. O deslocamento de preço é externo e estreito. O relaxamento e respiração é interno e estreito. O plano para clicar na operação é interno e amplo. A visualização é interno e estreito. E o alvo, ele é externo e estreito. Meu alvo é lá, minha meta é lá. Entende? Então, para cada momento da sua operação, para cada etapa que você tiver, é importante que você saiba justamente isso. Então, quando você faz o seu plano de trade, né? Quando você for fazer o seu plano de trade a partir de agora, o que eu preciso que você faça? Complemente ele para onde tem que estar seu foco em cada momento. E eu coloquei aqui um exemplo para poder te ajudar. Estrutura do mercado. Então, a gente tem aqueles 5 passos, né? Região, stop, alvo, gatilho de entrada em condução. Vocês já sabem disso. E o que eu adicionei aqui? Previamente, a estrutura do mercado. Tá em alta, tá encaixotada, não está? Porque principalmente quando você entra no mercado mais tardio, você já tem uma estrutura, você não precisa estar tão estreito ali. E o seu panorama, o seu pré-mercado, ele vai te abordar qual é a estrutura do mercado. Então eu coloquei aqui, ó, qual que é o primeiro momento?
Compreender o mercado. Qual que é a estrutura? O que está acontecendo? Para você compreender o mercado, o foco é amplo e externo. São várias informações. Qual que é a estrutura, quais regiões ele está trabalhando, tem notícia, não tem notícia. Essa região já foi uma região forte nos dias anteriores. Externo é do mercado, é puramente mercado. O segundo momento é para você encontrar uma operação. Então, fez todo aquele planejamento, fez todo aquela preparação. O que você vai fazer? Encontrar uma operação. Para você encontrar uma operação, estreito, externo. Onde está minha região? Aqui, ponto. Essa é a região que eu quero operar. Terceiro momento, eu vou entrar nessa operação. Continua no estreito externo. Eu tenho essa região, eu tenho que ver esse deslocamento de preço. Eu tenho que ver essa informação específica. Entende? Então não adianta, a hora que você está no momento de entrar na operação, se você usa deslocamento de preço, absorção, exaustão, que de diferença vai fazer para você olhar como que o dólar mexicano está trabalhando? Que diferença vai fazer? E você percebe que a hora que você está no momento de entrar na operação, não adianta você ficar olhando para um monte de informação para justificar o não entrar. Porque aí, quando você faz isso, você vai para o foco amplo externo. E entrar na operação não é foco amplo externo, é foco estreito externo. Não adianta, é um tiro. Entrar numa operação é um tiro. Imagina você num arco e flecha. Você tem que focar no seu alvo, que é o externo, com a flecha. É estreito, é aquele alvo ali. Você não tem que acertar várias. Você não tem que olhar para várias informações. E o quarto momento de conduzir a operação, que aí a gente entra numa parte que é extremamente interessante, que você vai ter duas alternâncias aí que você tem que aprender a mexer, que é o foco estreito externo. O que é estreito externo? A sua técnica de condução. Qual é o seu alvo? É ali. Qual é a região que ele tem que ganhar para você poder proteger esse trade? É essa. Pronto e acabou. Estreito externo. Só que no momento que você está na operação conduzindo, o que às vezes acontece com você? E se a operação voltar? E se vier uma boletada contra? Ai, mas e se eu estopar nessa operação de novo? Você começa a ter vários pensamentos sabotadores. E esses pensamentos sabotadores vão impedir você de fazer o quê? Performar bem. Então, qual que tem que ser o seu objetivo? Depois que você passa para o primeiro momento, tá? Já olhei o que eu precisei, planejei, fiz tudo aqui, vou para o segundo momento, vou encontrar uma operação, tá? É ali, é na região do 30 e na região do 15 que eu quero operar. Ok? Ok. Mercado chegou lá, qual é o gatilho que eu preciso ver? Ou você vai ver, no caso do 30, venda, ou você não vai fazer nada. E no caso do 15, você vai ver uma compra ou você não vai fazer nada. Você percebe que você estreita, você limita. Esse é o objetivo. Entrou na operação, o que você vai fazer? Conduzir. Tem que perder a região tal para eu poder conduzir. Ou meu alvo é em tal região. Ok. Definiu a parte técnica? Você vai mexer lá com a sua parte emocional. O que você está pensando na hora? Que pensamento é esse? E aí que a gente entra para a aula, se eu não me engano, 3 e 5, que se você não identifica quais são os pensamentos que você tem e você não traz uma ressignificação, você vai ficar extremamente vulnerável nesse momento, porque você não vai trazer uma contrapartida. E qual que é o conceito mais importante que você precisa tirar de hoje dessa aula e qual é o nome da técnica? Alternância de foco. Porque para cada momento do seu trade, para cada momento que você estiver na frente da tela, você vai precisar dar relevância
para uma informação diferente. E que informação é essa? Aquela que está lá no seu plano de trade. Aquela que você definiu para cada momento onde que você tem que olhar. Olha aqui, ó. Primeiro momento, trouxe sugestões. Compreender o mercado. O que você tem que olhar? Estrutura de mercado e região. Segundo momento, encontrar uma operação. Você tem que olhar para a região, para o stop e para o alvo. Cabe dentro do seu gerenciamento? Terceiro momento, olha como que ele é estreito. Gatilho de entrada. Acabou, entrar na operação. Quarto momento, conduzir a operação. Então, você tem que olhar para o seu gatilho de entrada, novamente, né? Se ele retornar ou ainda continuar do seu preço depois que você entrou, se ele se mantém, conduzir. E aqui, como eu falei para você, que vai ter a parte dos pensamentos. Como que você vai ter que fazer isso? Vai ter um exercício para você aqui. Você vai colocar tudo numa folha, deixar embaixo do seu teclado e começar a praticar. Que momento eu estou? Que foco eu devo usar? Que informação eu tenho que dar relevância aqui agora? E aí você vai fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Você olha para a sua estratégia. A hora que você estiver posicionado lá, ou antes de clicar, estratégia, pensamentos. Retoma a estratégia, vai para os pensamentos. Retoma a estratégia, vai para os pensamentos, retoma a estratégia. Percebe a alternância de foco? Porque para cada momento você vai olhar para uma informação. Estou posicionada no trade. Ah, e se a operação voltar contra? Pensamento, traz para cá. Tô na região? Tô. Tem meu operacional? Tem. Beleza, mantém. Ai, mas eu tô com medo, vou proteger mais cedo para não perder essa operação, para não sair negativo. Volta para sua estratégia. O que precisa ser feito aqui agora? Qual a região que ele tem que perder? O que ele tem que ganhar? Onde que ele tem que se manter? Saiba qual é a informação que você tem que olhar. Segmenta, coloca passo a passo sua leitura. Aqui, novamente, e retorna. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente trazer para você esse conhecimento. Quando a gente fala, né, em foco e concentração, não é você ficar olhando somente para uma informação, somente para, eu tenho que seguir a minha técnica. O foco é na técnica, tira o foco do resultado. Tá, mas você percebe como isso é limitante? Foco na estratégia. Só que tem hora que não adianta você focar em uma única informação. Tem momento que você tem que olhar para várias informações. E tem momento que não vai adiantar você olhar para várias informações, você tem que olhar para uma só. Então, quando você estabelece esse passo a passo, quando você faz tudo muito bem organizado, qual momento que você está, qual informação você precisa olhar, o que é relevante naquele momento. E você segue exatamente isso, você eleva seu nível de performance a um estágio muito grande. E você entende que você seguindo aquilo, você está controlando o seu emocional. Porque ele não vai ficar vulnerável quando você sabe exatamente o que você precisa fazer, para onde você precisa olhar e o que você tem que levar em consideração. Entendeu? Então, a aula de hoje, ela vem compilar a aula 3 e a aula 5, inclusive eu até coloquei aqui. Ela vem compilar a aula 3 e a aula 5, justamente para trazer para você, ó, quais são os pensamentos que você está tendo, como que você tem que contra-argumentar. Qual é a sua estratégia? Que momento você tá da sua estratégia? Aqui, ó. Quais são as suas regiões? Como que você olha seu stop, seu alvo? Qual é seu gatilho de entrada? Como que você conduz? Se você não tem o como respondido,
Seu foco vai ficar de que maneira? Você vai saber para onde você tem que olhar? Aqui você já sabe, ó, exatamente no que e em que momento você tem que dar relevância. Agora é a sua parte. Faça seu plano de trade. Divida os momentos da sua operação. Deixe tudo muito bem organizado. Não tem erro se você fizer dessa forma. Essa é uma das melhores estratégias que a gente tem para trabalhar seu controle emocional. Saiba o foco que você precisa, mediante qual informação é relevante para aquele momento. Eu vou deixar disponível aqui um vídeo para consolidar ainda mais essa aula sobre atenção e foco. Esse vídeo é muito interessante e vou disponibilizar também esse vídeo aqui que vocês viram, que é do urso fazendo moonwalk. Lembra que lembrando que as informações, né, que a atenção ela é seletiva e que você precisa saber exatamente para onde você tem que olhar, justamente para você conseguir manter a sua alta performance o tempo que for necessário que você estiver na frente da tela ou até mesmo praticando o esporte. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. É só você mandar uma mensagem. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.